Meus amados irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para louvarmos a Deus e agradecermos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecermos ao Senhor pelos queridos irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube. Deus abençoe aqueles que são inscritos no nosso canal. Continue nos ajudando a se inscrever, que Deus tenha nos abençoado, nos ajudado, para que possamos alcançar vidas que precisam de uma palavra de Deus, que precisa escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Quero aqui agradecermos a Deus por este privilégio, por este momento. Louvo a Deus pela vossa vida, nossos queridos irmãos, nossos amados, nossos companheiros, nossos amigos. São muitos, que Deus abençoe. Se a gente for citar o nome de cada um, nós não teríamos tempo para trazermos uma palavra de Deus. Mas eu gostaria de aproveitarmos esta oportunidade. Queremos convidar os amados irmãos. Não queremos termos bastante tempo, queremos aproveitar o momento. Pedimos oração aos irmãos ao nosso favor, que nos ajude em oração para que possamos estarmos assim trazendo uma palavra para os nossos corações. No livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 1 e diante. Você que tem sua Bíblia, quiser nos ajudar a estar também lendo a Sagrada Escritura, quero convidar-os aos amados irmãos para estar a meditarmos neste momento. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e diante. Vamos tentarmos, no máximo possível, trazermos uma pequena reflexão da palavra do Senhor. Que diz assim: Filho meu, e os meus não te esqueci da minha lei e do teu coração. Guarda os meus mandamentos, porque ele aumentarão os teus dias na terra e te acrescentarão anos de vidas e paz. Não te despreze a benignidade e a fidelidade, até que o teu preço se escreva no alma do teu coração. Achará graça, bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Meus queridos, amados irmãos, estamos agradecidos a Deus por este momento que temos para refletirmos um pouco. Quero trazermos em poucos minutos para podermos estarmos a falarmos, ainda que nós não falamos o texto todo, vamos tentarmos dividirmos em 3 partes. Quando nós observamos a Sagrada Escritura, observamos cada ponto, cada momento que os escritores, aqueles que imediatamente eles tiveram experiência com Deus, tiveram os momentos de uma vida íntima, de uma vida contrita diante da vontade do Senhor. E observamos que ao escritor, ao provérbio, como os irmãos conhecem, Salomão, trazendo este reflexo, este momento para a juventude, possamos observarmos que o texto diz: um guia para o jovem. É onde se refere a um texto bíblico a esta geração, a esta juventude de tão complexa, de tão conturbada das situações que estamos vivenciando. E observamos que ao escritor, trazendo para a nossa vida, para a vida também do jovem, dizendo: filho meu, não te esqueça da minha lei. Deixando o ponto principal de uma responsabilidade, porque não esquecer da lei de Deus.
observamos que Salomão, ele, em sua juventude, em sua inexperiência, quando seu pai Davi, forçando ele para estar no seu lugar para governar Israel, observamos que os anciões não aceitavam por causa das suas imaturidade, por não ter verdadeiramente uma boa característica para governar, para reger, para orientar. Porque ser reis não é simplesmente sentar em uma cadeira e fazer da maneira que pensa e como quer, mas existe um objetivo, existe ainda os desafios que o rei enfrenta, porque tem que ser um homem preparado em batalha, homem conhecedor das dificuldades para ser resolvido entre os príncipes e os demais capitões, se tivesse algumas incertezas. E era essa preocupação dos anciões para um jovem como Salomão, para governar Israel, para orientar, para trazer verdadeiramente a vontade de Deus. A única preocupação dos anciões não era conquista, não era ser verdadeiramente conhecido pelos reinados dos seus inimigos, mas era na vontade do Senhor, nos princípios da lei de Deus. E quando Salomão, ele disse: filho meu, não te esqueça da minha lei. É por isso que nós vemos no livro de Salmos, no capítulo 1, quando o seu pai Davi, descrevendo um momento de uma felicidade, de um momento de uma alegria imensa em seu coração, porque sabemos que quando a expressão bem-aventurança, o bem-aventurado, significa feliz, o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores. Mas observamos que antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Era esta afirmação, era este cumprimento que este jovem tinha que seguir, a obediência ao temor, os princípios da vontade de Deus. Porque nós observamos que ainda que muitas vezes aquele filho, aquela filha, pela sua educação, ser instruído, mas ele precisa verdadeiramente reconhecer, entender que a sua dependência seria de Deus e será de Deus. E observamos os cuidados, a educação hoje em nosso Brasil, pelas informações, pelas condutas, pelas leis, pelas características que estamos vendo, o que está acontecendo entre as famílias, porque todo casal que se casa deseja ter filhos, deseja verdadeiramente cuidar, zelar, mas devido às circunstâncias que a lei coloca, as situações, as circunstâncias que vêm para tirar verdadeiramente a autoridade dos pais, para dar verdadeiramente aos filhos, tirar muitas vezes a sua rédea, a quem o filho ele tem que obedecer, tem que escutar, tem que verdadeiramente saber quem é a autoridade em sua casa.
Mas o que a gente vê hoje, diante das leis, das circunstâncias que estamos vivenciando, as ameaças dos filhos com os pais, os desentendimentos, a falta de temor, de obediência, de uma compreensão entre os pais, entre os filhos, devido à liberdade, à educação, muitas vezes dentro das escolas, a educação de informação, o que a mídia traz para que venha preencher a mente da juventude, a entender ao contrário, a entender muitas vezes as incertezas, as circunstâncias que muitas vezes apresenta, para que aquele filho não seja obediente aos seus pais. É por isso que quando nós começamos a meditarmos ainda no livro de Provérbios, no capítulo 14, e versículo 12, possamos observarmos que quando Salomão, ele ainda traz uma compreensão para uma geração, para os filhos, e apesar que de sua idade, de ser menor de idade, e muitas vezes quer tomar rédea, quer a liberdade, mas observamos que Salomão, descrevendo este texto, no capítulo 14, versículo 12, observamos que ele fala: há caminhos que os homens parecem direito, mas o fim dela são caminhos de morte. São decisões porque esta juventude estão tomando por não escutar, por não obedecer, por não ouvir os conselhos dos seus pais. É por isso que muitas vezes conselho não se vende, conselho não se troca, mas conselho é uma maturidade de alguém que passou pelos caminhos, pelas estradas, pelos espinhos. E os seus pais, por conhecer as medidas, a circunstância que esta juventude, esta geração, de querer sua liberdade, de querer achar que as coisas são coloridas, são fáceis, são muitas vezes para que a juventude possa ter uma liberdade de uma forma que eles possam ser e parecer que são dono de tudo. Mas Salomão, ele chama a atenção que há caminhos que parecem direito aos nossos olhos, mas o fim dela são caminhos de morte. É por isso que a taxa da imortalidade, da violência, das mortes estão crescendo. Morre cada segundo, cada momento, em cada esquina. Não são pessoas maduras, não são pessoas idôneas que morrem de coração e de outros problemas. São jovens que estão se aprofundando, jovens que estão seguindo os seus próprios caminhos, os seus próprios desígnios, por não escutar a voz dos seus pais, por não receber os conselhos, por não receber, às vezes, a orientação. E quando não se guarda a orientação dos pais, paga com a sua própria vida. E as consequências, as famílias sofrem, a sociedade sofre. Como será a juventude do amanhã? Como seremos verdadeiramente? Qual juventude as pessoas vão poder se espelhar, vão poder ter exemplos
nós possamos observarmos por causa da desobediência, por causa da imaturidade desta juventude, por não receber os conselhos, a orientação do pai, da mãe, pelos caminhos, pelas atitudes, pelos namoros, muitas vezes namoros que não é de agrado aos pais, não é de agrado a Deus. Falo para as pessoas crentes e não crentes, porque são esses caminhos que as moças, que os rapazes estão tomando, seus próprios destinos, os seus próprios desígnios. Nós observamos que no livro de Gênesis, quando observamos, quando Abraão pede que o seu servo fosse escolher uma esposa para Isaque, e deu as características, e deu como ela seria, de qual linhagem seria. Mas hoje não se escuta, não obedece, não pede orientação, muitas vezes aos líderes espirituais, aos pastores, aos presbíteros, aos pais. Toma as decisões, e quando se encontra numa situação difícil, não tem como recuar, não tem como voltar para trás, porque os princípios, as decisões que é tomada, ela não volta atrás. Apenas temos que pagar com preço, temos que pagar por o caminho que nós resolvemos tomarmos. Quando observamos o livro de Lucas, no capítulo 18, 15, e o versículo 11 diante, quando a Bíblia revela que um pai que tinha 2 filhos, e este é um exemplo claro, um exemplo para que essa juventude possa observar as decisões por não escutar, por não receber a orientação do seu pai. Ele pede a herança, ele pede o que lhe pertencia, para lhe tomarmos as decisões e ir para os seus próprios desígnios, a sua própria vontade. Nós possamos observarmos as circunstâncias que se levou a este jovem, e observamos que seu irmão, já mais maduro, experiente, que estava com seus pais, estava ali verdadeiramente na obediência, mas aquele jovem, pessoas imaturas, achou que a vida e o mundo ia abraçar, ia lhe ajudar nos momentos da dificuldade, nos momentos que muitas vezes chega a um ponto que até a sua própria vida é ameaçada. E o mundo não pode resolver, o amigo não pode resolver, as pessoas não podem resolver, mas o único recurso que o jovem, ele volta para os seus pais, para que venha resolver, pagar suas dívidas, resolver os problemas que eles arrumaram, que ela arrumou, por não pensar, por tomar decisões precipitadas. Mas que possamos verdadeiramente termos a orientação, aos conselhos, recebermos, apesar de seus pais não poder dar tudo o que você quer, apesar que você ter tudo aquilo que você deseja, não pode, mas se contenta com aquilo que o seu pai tem. Ele pode te dar um pão, receba com gratidão, receba com alegria. Se ele pode te dar uma bicicleta, receba com alegria. Se ele pode te dar um celular simples,
ainda que não tenha tanta tecnologia para você, muitas vezes, se exibir pelas pessoas, porque é isso que as pessoas trazem os seus bens, aquilo que é de melhor, ou eles querem mostrar para impressionar, para mostrar, para que as pessoas possam ver ele ou ver ela de uma maneira diferente, de uma maneira que as pessoas possam admirar, achar que ele tem, que ela tem. Mas muitas vezes os pais têm comprado, forçado, muitas vezes devendo, para apenas fazer os luxos dos filhos. Mas que possamos vermos como o provérbio Salomão descreve: filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Para que as bênçãos de Deus possam nos alcançar, para que possamos verdadeiramente conseguirmos termos uma vida de prosperidade, uma vida abençoada por Deus, porque não adianta a gente estar bem com as pessoas, aparentemente, mas dentro de casa, filhos que estão brigados com os pais que muitas vezes querem, aleluia, ajudar os filhos, mas aqueles filhos, pela sua rebeldia, pela sua desobediência, mas para que a bênção de Deus possa nos alcançar, e as mãos de Deus possam nos ser estendidas, que possamos verdadeiramente honrar vossos pais, para que os nossos dias sejam prolongados, porque muitos são cefados, porque não honram o pai, pelas suas decisões, pelos seus caminhos, pelas influências diante da sociedade, pelas leis que estão colocadas para acabar com as famílias, destruir os princípios da família, o pudor, o respeito, o caráter. Querem levarmos uma sociedade como se fosse fantasia. Querem levarmos muitas vezes a sociedade como tudo fosse liberdade. Não houvesse mais respeito, não houvesse mais moral, não houvesse mais temor a Deus. As escolas já nos ensinam hoje um momento de oração, o Pai Nosso, mas querem dar liberdade a certos caprichos, a certas desavenças, certas coisas que a Bíblia não está conveniente com que isto está acontecendo. Não se pode brincar com a verdade, com a lei de Deus. Deus não é apenas um mito, uma fantasia, algo que foi criado pela imaginação das pessoas. Deus nos formou. Não é como a ciência tenta provar que o mundo foi criado pela explosão, que o mundo foi criado apenas pelas... Não. De que viemos do macaco, que nós viesse do macaco e até hoje nós viríamos pessoas com estas características. A Bíblia diz que nós somos imagem, semelhança de Deus. Fomos criados pelas suas digitais. Fomos formados para a glória de Deus, para ser louvado ao Senhor. Mas estão brincando com a justiça de Deus. É por isso que hoje o caos, as desorganizações, possa colocar leis, possa preparar homens para ele muitas vezes a criminalidade, as situações, mas nada disso vai resolver.
enquanto não se curvarmos diante de Deus, não diante das leis, mas diante da palavra do Senhor. Nós sabemos que isto vai ficar difícil, vai ficar pior. O apóstolo São Paulo disse que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra as principados e as potestades desse século. Nós estamos lutando, não é com a carne, nós não estamos lutando com nossos irmãos, estamos lutando com o inferno. A nossa luta está sendo contra as astúcias ciladas do diabo, para derrubar, para humilhar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou. Quantas pessoas nas calçadas, quantas pessoas muitas vezes estendidas no chão, alcoolizados, drogados, pessoas suicidam sua vida num momento apenas de fantasia. Quantas doenças, fazemos uns check-ups e vemos nos hospitais, quantas pessoas sendo contaminadas pelo vírus do HIV. Por não haver verdadeiramente um ensinamento. Querem ensinar as coisas erradas, trazer as coisas erradas para a sociedade, através de comunicação, através das mídias, através das situações que estamos vivenciando. Nós possamos observarmos, Salomão, ele não escreveu Provérbios simplesmente para cantar, mas ele disse: filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Que possamos guardarmos o mandamento, a palavra de Deus. O desemprego, a fome, as situações caóticas estão acontecendo, porque não se lembra mais de Deus. Deus é apenas uma pessoa que está no hospital, que clama por Ele porque está à beira da morte. Não, Deus não é apenas esta pessoa para socorrer que está à beira da morte, não. O Brasil precisa se dobrar. Nós precisamos se dobrar. Passamos por uma deficiência, passamos pelo momento difícil. Simples vírus causando problemas mentais. Simples vírus aprisionou pessoas. Não precisou de uma bomba atômica. Não precisou que alguém viesse verdadeiramente se preparar com um exército para lutarmos com nós mesmos. Não. Um simples vírus demonstrou a facilidade, a imortalidade que nós somos. Não precisou de uma bomba, não precisou de explosão, não precisou de apenas um vírus para mostrarmos as nossas fragilidades. Filhos, filhas, obedece aos teus pais, obedece à lei de Deus, para que as bênçãos do Senhor possam verdadeiramente se alcançar na tua vida.
para que vá bem. Mas em outro momento nós vamos trazer mais textos bíblicos. Como nós falamos, não vamos mais a fundo, porque queremos dividirmos este texto, esse momento de uma reflexão dos pais, dos filhos, da sociedade, para entender a complexidade. E precisamos se organizar, precisamos voltar, ainda que o senhor, a senhora não é evangélica, que diz que teme a Deus, que tem uma religião. Vamos voltarmos, entendermos a complexidade. Mas que Deus os abençoe. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Se você quer ouvir mais, estaremos trazendo mais outra oportunidade para trazermos este texto bíblico para refletirmos um pouco a respeito sobre este contexto. Se inscreva em nosso canal, nos ajude que possamos alcançar vidas, pessoas que estão escravizadas no alcoolismo, escravizadas nas drogas, na prostituição, pessoas que estão querendo ter a sua própria vida, filhos que precisam ser impactados com a palavra do Senhor. Nos ajude a alcançar pessoas, vidas, porque somos instrumentos de Deus. Deus quer te usar, Deus quer nos usar nesses últimos dias, pelas nossas simplicidade, pelas nossas humildade. Deus não está preocupado se temos um anel no dedo. Deus não está preocupado se somos formados. Deus quer te encher. Deus quer te usar na palavra, no louvor. Somos instrumento do Senhor. E que Deus os abençoe.